Qual é o maior segredo de família que você descobriu por acidente? Eu não achei que um acidente de carro destruiria minha família, mas aconteceu num domingo. Não lembro muito. Só cacos de vidro, dor e sirenes. Mas eles disseram que perdi muito sangue e precisava de uma transfusão porque era vida ou morte. Minha mãe estava listada como meu contato de emergência, então eles ligaram para ela e ela chegou rápido. Ela disse aos enfermeiros para fazerem o que fosse preciso e alguém doou bem na hora. Eles me disseram que tive sorte e que meu pai era uma combinação perfeita. Então, quando ele e minha mãe entraram no quarto do hospital algumas horas depois, olhei para ele nos olhos e agradeci, mas ele não tinha ideia do que eu estava falando e me perguntou o que tinha acontecido. Foi então que minha mãe interveio e me disse que iria verificar novamente com a enfermeira para ver quem doou o sangue. Talvez não fosse quem pensávamos, mas depois, antes de irem embora, ela nos disse que a enfermeira disse que era um homem aleatório que veio comigo na ambulância. Mas então a enfermeira voltou e pediu aos meus pais para saírem do quarto para um check-up de rotina antes de eu sair. Ela fechou a porta e me disse que não deveria me contar isso. Mas não foi um estranho quem doou o sangue. Foi meu tio, mas eu nem sabia que ele tinha sido chamado. Tentei entender por que minha mãe ligou para ele em vez do papai e por que ela escondeu isso. Então, no momento em que cheguei em casa, comecei a observá-la mais de perto. Ela sussurrava durante uma ligação e fechava o laptop rapidamente quando eu passava. Então, mais tarde naquele dia, pedi para pegar o celular dela emprestado para ligar para minha namorada, porque minha bateria estava acabada. Ela hesitou, mas depois me deu. Então verifiquei o número que ela estava ligando e era o do meu tio. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Então naquela noite peguei cabelo da minha própria escova e peguei um fio do cabelo da minha mãe e um da jaqueta que meu pai sempre deixava no sofá. Depois enviei para um teste de DNA. Dias se passaram e minha mãe continuou agindo estranho. Meu pai estava normal como sempre e isso me fazia sentir pior. Mas então os resultados chegaram. Minha mãe era 99% compatível, mas meu pai era 0%. Meu peito apertou e eu não podia acreditar. Então, no dia seguinte, pedi ao papai para tomar sorvete comigo, só nós dois, como quando eu era pequeno, para que eu pudesse compartilhar com ele o que descobri. Mas ele não quis ir e disse que sua antiga lesão no joelho dificultava a caminhada por muito tempo. Mas eu implorei e disse que nunca mais saíamos juntos, e ele cedeu. Sentamos em uma cabine no canto do mesmo café que ele me levava quando eu tinha 10 anos, e eu queria contar tudo a ele. Mas então ele começou a falar primeiro, e disse que sentia falta dos velhos tempos, quando estava no exército, e minha mãe costumava escrever cartas para ele toda semana. Ele me disse que sua memória favorita era o dia em que eu nasci, porque ele teve que desobedecer ordens só para vir me ver. Ele foi jogado na prisão militar por isso, mas valeu a pena, porque me ver e me segurar fez tudo valer a pena. Olhei para ele e não consegui dizer uma palavra porque vim aqui para arruinar o mundo dele, mas em vez disso, ele me deu a melhor memória da vida dele. Então não contei a ele e apenas sorri, paguei a conta e prometi que faríamos isso de novo. Na manhã seguinte fui à casa do meu tio e ele pareceu surpreso, mas me deixou entrar e perguntou como eu estava me sentindo. Mas não perdi tempo e disse a ele para parar de fingir e perguntei como aconteceu. Ele se sentou e me contou tudo. Ele era jovem e estúpido, e minha mãe era solitária naquela época porque meu pai estava ausente a maior parte do ano por causa do serviço militar. Uma noite ela o chamou para consertar a pia, mas o cano estourou e a água foi para todo lado. Eles se molharam, mas riram disso, e uma coisa levou a outra. Eu disse a ele que não me importava. Ele podia ser meu pai biológico, mas eu já tinha um pai de verdade em casa. E se ele realmente se importasse com minha mãe, ele esqueceria que essa conversa um dia aconteceu. Saí antes que ele pudesse responder, e nas 2 semanas seguintes passei o máximo de tempo que pude com meu pai. Ele se abriu mais do que nunca, e me contou histórias de sua antiga unidade, as proezas idiotas que eles fizeram com seus amigos, e os arrependimentos que ele carregava. No dia antes de eu ir para a faculdade, sentamos na varanda. Ele ficou quieto e olhou nos meus olhos, e me pediu para perdoá-lo, mas eu não entendi. Ele me contou aquela história de novo sobre desobedecer ordens para estar no hospital no dia em que eu nasci, mas desta vez ele me disse que nunca foi para a prisão militar. Aquilo foi uma mentira que ele contou para minha mãe para que pudesse sair, porque no dia seguinte ao meu nascimento, outra mulher deu à luz a filha dele. Ele me pediu para não contar para minha mãe, porque ele não queria perder nós dois. Então prometi a ele que não contaria, e parti para a faculdade no dia seguinte com os 2 segredos.